Boa noite a todos. Com a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, funcionário desta casa e internautas, boa tarde a todos. Início da chamada. Vereador Tio Deivão. Presente, senhor presidente. Vereador Edivaldo Gonçalves. Presente, senhor presidente. Vereador Emerson Dentinho. Presente. Vereador Fábio Suru. Presente. Vereadora Gilmara Querino Protetora. Presente. Vereador Fabrício Braza Chopp. Presente. Vereador Lucas Ferrari. Presente. Vereador Edinho do Quêmio. Presente. Este vereador presente. Vereador Márcio Darrani. Presente. Vereadora Patrícia Bindo Testinha. Vereador Beto Melo. Presente. Vereador Rogério Matias. Presente. Vereador Dr. Saul Souza. Presente. Vereador Dr. Saulo Dentista. Presente. Vereador Elson Lopes. Presente, presidente. E vereador presidente Diogo Pernoca. Senhor presidente, queria agradecer aqui a visita do nosso vereador de Ferraz Vasconcelos, o Teteco, do PSC, e convidar ele para entrar no plenário aí. Peço ao vereador Lucas que receba o vereador Teteco, de Ferraz de Vasconcelos, a entrar ao plenário. Seja bem-vindo aí, Teteco. Coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária realizada no dia 1º de fevereiro de 2022. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis do expediente. Bom, boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, imprensa, público. Especial hoje aí o nosso visitante aqui, o nosso vereador Teteco, da cidade de Ferraz. Seja muito bem-vindo, você é de casa. E os internautas também, uma boa noite. Vou dar início aqui à leitura, senhor presidente. Mensagem número 4 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a essa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre a alteração à Lei Municipal número 3.254, de 16 de outubro de 2007. A Lei Municipal 3.254 de 2007 prevê, em seu artigo 3º, a composição do Conselho Municipal de Segurança Urbana de Poá, que é integrada por representantes do Poder Público e da sociedade civil. A medida atende à sugestão da Secretaria Municipal de Segurança Urbana para a alteração da composição dos órgãos do Poder Público do mencionado Conselho, em razão da extinção da Secretaria de Estratégia e Desenvolvimento, a linha B, bem como da nomenclatura da Secretaria de Obras e Desenvolvimento. A linha C é a alteração da Coordenadoria Civil para a Secretaria de Saúde, a linha D, possibilitando, assim, a sua regulamentação e posterior nomeação. Expostas assim as razões que levam o Executivo a encaminhar a presente propositura, solicito sua apreciação e aprovação nos termos da legislação em vigor. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares protesto de elevada estima e consideração. Márcia Teixeira Bim de Souza, Prefeita Municipal. Mensagem 004-2022 estará caminhada para as comissões. Moção número 1, processo 62 de 2022. Moção de apelo ao Congresso Nacional para que derrube o veto sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e que tira quase R$1 bilhão do orçamento do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, para 2022.
Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem solicitam que, após ouvido o soberano plenário desta Casa de Leis, se envie moção de apelo ao Congresso Nacional para que derrube o veto sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e que tira quase R$ 1 bilhão do orçamento do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, para o ano de 2022. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei orçamentária para 2022, com vetos relativos às despesas de 3,2 bilhões. Alguns vetos são muito preocupantes, principalmente aqueles que fazem cortes no orçamento dos ministérios do Trabalho e Previdência e da Educação. Os vetos a programas do INSS são muito preocupantes, porque nos 2 anos de pandemia, o serviço para atender aposentadorias e outros benefícios foram muito afetados. Há uma grande demanda represada, principalmente para as pessoas mais necessitadas. Os próprios dirigentes do INSS defendem, junto à Comissão de Orçamento, a necessidade de mais recursos para atender os segurados. Esta Casa de Leis não poderia deixar de se manifestar e vir a público diante das recentes notícias sobre o presidente Jair Bolsonaro, do PL, ter vetado 1,5 bilhão do Ministério do Trabalho, previsto no orçamento aprovado pelo Congresso, dos quais quase 988 milhões seriam destinados ao INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Segundo o relator do texto, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, o veto inviabiliza a promessa do presidente do órgão, José Carlos Oliveira, de zerar a fila até julho deste ano. No fim do ano passado, cerca de 1,8 milhão de brasileiros estavam com pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios em análise. A falta de servidores públicos para analisar os processos e a paralisação parcial de perícias médicas provocadas pela pandemia são os principais fatores. Segundo o relator geral do orçamento, há carência de servidores até para organizar o sistema previdenciário. A expectativa era de que ocorresse avanço na perícia remota e não de corte nos recursos. Para ele, o Congresso deve derrubar esse veto do presidente e restabelecer o montante à Previdência. A verba seria usada na administração, gestão de processamento de dados, ajudando a diminuir a fila, da qual cerca de 500 mil pedidos dizem respeito ao benefício de prestação continuada e pessoas com deficiência. Cabe lembrar que o Congresso reservou 37 bilhões para reajustes em benefícios do INSS, dinheiro que também serviria para expandir o número de beneficiários. Com o veto ao orçamento, o INSS impede zerar a fila, que hoje tem cerca de 1.800.000 pessoas à espera e ainda até a paralisação do serviço do INSS ao público, uma vez que está com diversas agências fechadas, sucateadas, com infraestrutura defasada. Esta Casa repudia todo e qualquer atitude que venha lesar, afetar negativamente ou prejudicar o cidadão brasileiro. Acreditamos que o bom senso e o exercício da cidadania e humanidade levarão a uma reflexão. Ô, Perna, toca aí, Serena, hein? Acreditamos que o bom senso e o exercício da cidadania e humanidade levarão a uma reflexão que descarte qualquer medida atentatória aos interesses públicos, bem como sociais. Considerando que, como representante do povo, não podemos nos omitir diante dessa atitude do governo federal e, para tanto, devemos demonstrar nossa insatisfação com tal atitude que afetará direta e substancialmente os segurados do INSS. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja dirigida moção de apelo ao Congresso Nacional, nos seguintes endereços: Câmara dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal. Sala das Sessões em 31 de janeiro de 2022, vereador Edinho, vereador Diogo Reis da Costa, vereador Rogério Matias, vereador Beto Melo, vereador Márcio Rani,
vereador Saulo Dentista, vereador Edevaldo Gonçalves e demais vereadores que quiserem assinar, está à disposição, senhor presidente. Moção 01/2021, processo 62/2022, estará na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Não há mais papéis a ser lidos, senhor presidente. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para o uso da tribuna. Não, sim, tô falando com ela que não teve. Tá bom, querido. Senhores, irei fazer a chamada aqui para o uso da tribuna. Vereador Emerson Dentinho, disponha-se de 10 minutos. Vereadora Gilmara Quirino Protetora. Vereador Lucas Ferrari. Vereador Edildo Kemel, disponha-se de 10 minutos. Bom, boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, escrita, falada. Mais uma vez aqui agradecer também a presença aí do nosso amigo Eurides, o pessoal da GCM aqui presente também, a dona Irene, que faz tempo que eu não via, seja muito bem-vinda, né? E especial ao nosso amigo Teteco, meu parceiro vereador aí, que está sempre aí fazendo as parcerias com a gente. E de antemão, agradecer já, Teteco, por você tá dando atenção para mim lá na região das divisas, né, da cidade de Kemel com Ferraz de Vasconcelos. Nós temos algumas situações e essa também é uma dos motivos aí da vinda do Teteco aqui. Era para a gente estar junto hoje na parte da tarde, mas o Teteco teve os compromissos lá com a prefeita, né, com a administração e infelizmente não foi possível. Mas amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Senhor presidente, não tem como vir aqui na tribuna e não falar dos últimos acontecimentos aqui na cidade, né? Primeiramente, falar aí da questão catastrófica que foi também a questão da vacinação. Eu quero cumprimentar aqui os vereadores que puderam estar presentes naquela oportunidade ali de tá dando uma atenção lá aos munícipes, o Beto Melo, o vereador Diogo Pernoca, tinha mais algum vereador lá presente, vereadora Patrícia, agradecer. Eu acho assim, que nós temos que ser justos, né? A administração precisa ver lá onde é que ocorreu a falha, como foi que ocorreu, por quê? Além da demanda, então, porque esse mutirão, para que ele aconteça novamente, ele só pode realmente acontecer se realmente tiver uma organização e tiver braço para poder cuidar. E é coisa que falta para a administração municipal. Braço, precisa de braço. Braço seria o que, Ginorei? Pessoas, gente para organizar, né? Cuidar lá do Poense com carinho. Fiquei muito chateado, não vou deixar de registrar aqui a minha indignação com tudo que aconteceu, né? E dizer também que naquele dia, mesmo eu não podendo estar presente lá, quem quiser olhar aqui as minhas conversas com a secretária Cláudia de Deus, desde cedo, desde o primeiro momento, eu estava lá conversando com ela, pedindo atenção por conta de reclamação de banheiro fechado, de falta de água, muitas coisas, desde cedinho. Infelizmente, tinha outros compromissos inadiáveis que eu não pude estar presente. Mas deixo aqui a minha solidariedade ao povo poaense aí que, infelizmente, sofreu naquela oportunidade, ok? Senhor presidente,
quero aproveitar aqui também e fazer um pedido ao meu amigo, mais uma vez, até me desculpar com o vereador Saulo Dentista. O que acontece? Nós, tempos atrás, eu tinha feito uma provocação ao vereador Saulo Dentista, presidente da Comissão de Saúde, para que ele fizesse a convocação dos representantes da empresa Caminho de Damasco aqui. Isso porque nós somos cobrados, tanto eu quanto ele, como outros vereadores, por alguns funcionários, né, que estavam descontentes, que reclamavam do atraso no pagamento. E aí o que aconteceu, vereador Fábio Suru? Esses mesmos funcionários que vieram atrás da gente aqui, nos procuraram, né, depois e falaram assim, olha, não precisa mais convocar, porque o pessoal já fez reunião com a gente, está tudo certo, vai acertar bonitinho. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Infelizmente não foi isso que aconteceu e está aí retratado o que ocorreu hoje aqui, né? Eu acredito que todos os vereadores receberam milhares de áudios, de mensagens gravadas na reunião dos funcionários com a empresa Caminho de Damasco, né? Inclusive a empresa Caminho de Damasco colocando a culpa na prefeitura municipal por conta de pagamento. E o que a gente fez? Não só eu, como outros vereadores. Imediatamente fomos conversar com a Secretaria de Governo, com a Secretaria de Fazenda, que encaminhou para a gente, acredito que todos os vereadores, peço atenção aí de quem tiver interessado em saber, para depois ir lá na rede social e saber o que vai escrever lá. Beleza, gente? Então peço um minuto de atenção aí, tá bom? Então, só dando continuidade. A administração municipal encaminhou para esses vereadores, inclusive para mim, eu acredito que todos os vereadores tenham em mãos todos os recibos de pagamento desde o mês de janeiro até dezembro. Todos pagos, ok? Se eu tiver errado, algum vereador quiser me desmentir, alguém quiser me corrigir, eu agradeço. Porém, aí há o questionamento, poxa, mas e aí? E o contrato ele foi assinado no mandato na eleição passada. E aí está o X da questão. O que nós temos que fazer? O contrato ele foi assinado desde a gestão passada, não foi? Então eu quero fazer um pedido aqui agora publicamente mais uma vez. Já me desculpei com o vereador Saulo Dentista, para que a Vossa Excelência, por favor, convoque mais uma vez tanto a administração municipal como a Secretaria de Saúde também, que segundo eles apontam é onde está tendo mais problemas, mais conflitos entre a Secretaria de Saúde e a empresa Caminho de Damasco não estavam se entendendo. E essa Casa de Leis precisa apurar, precisa esclarecer, né? A administração municipal mandou para a gente, e eu agradeço, eu acho muito bacana isso daí, a transparência, mandou para a gente todos os boletos A parte, vereador. de pagamento, certo? Está aqui, aqui, a vereadora Gilmar, inclusive, tem em mãos aqui, o meu está no meu celular, que eu vou imprimir logo mais também, entendeu? Então, assim, gente, precisamos resolver isso daí. Eles falaram lá que a empresa, hoje na reunião, colocou a culpa toda na prefeitura, falou que só pode pagar em 12 vezes. Poxa, isso é um absurdo, porque a prefeitura, ela paga adiantado. Ela paga adiantado a empresa. Nós estamos aí com uma nova OS aqui no hospital. Então nós temos que pegar firme, para quê? Para que não aconteça o que aconteceu com esta OS que saiu aí. Entendeu? Está com a palavra o vereador Saulo Dentista. Obrigado, vereador. Boa noite a todos. Eu quero depois que, terminando a sessão, que a gente se reúne aí para tentar agendar essa convocação. Pelo seguinte, eu fui procurado hoje por uma enfermeira que tinha acabado de sair de uma reunião com a Damasco. E realmente o que foi repassado, eu vou agilizar para não tomar seu tempo aí, é que a empresa Damasco alega que não recebeu e que vai tomar frente e parcelar em 12 vezes essas rescisões. Porém, nós recebemos as mensagens depois, os áudios, os documentos, que eu preciso analisar, que eu recebi agora à tarde, por conta do executivo, dizendo que está tudo quitado e que foi tudo acertado. Então, que a Damasco traga para a gente o que ficou pendente. Exatamente. Tá? Então, se existe uma pendência, que a empresa traga para que a gente possa cobrar. Agora, gerar essa dúvida, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, ainda bem que antes da sessão a gente foi informado pelo executivo e eles trouxeram essa informação para a gente. Mas é importante, a gente vai fazer essa convocação e vamos esclarecer isso aí, porque o pessoal da Damasco, os funcionários, eles alegaram para mim que, além de desempregados, agora eles estão sem receber a rescisão. Então, a gente vai tomar essa frente, sim. Tá? Obrigado, vereador. Obrigado. Boa noite. Boa parte, vereador. Obrigado. Dou sim, inclusive, gente, se necessário,
abrimos uma ceia aqui. Eu acho que vale a pena investigar isso daí, porque desse jeito não pode ficar. Quem está prejudicado são os funcionários. Está com a palavra a vereadora Patrícia Bim. Sim, boa tarde. É importante deixar claro que o pagamento é feito em 12 vezes. Eles falam como se tivesse que pagar 13º, como se tivesse que pagar rescisão. A empresa recebe em 12 vezes e ela tem que guardar dinheiro pensando em rescisão, pensando em 13º, pensando em férias. Então, isso eu acho que é importante deixar bem esclarecido. Exatamente, exatamente. O pagamento é feito antecipado, a empresa séria, ela tem que fazer o quê? Guardar lá cada parte do que né, certo. Aquilo é para o INSS, aquilo ali é para aposentadoria, aquilo ali é para indenização. Isso é. Agora, eles precisam vir aqui e explicar tudo isso, né? Ou seja, como diz o ditado, cadê o dinheiro que estava aqui? Nós precisamos saber, né? Edinho, e não só isso, a empresa já não vinha contemplando os medicamentos nem no CAPES, nem no ESF. Então, o dinheiro que, teoricamente, poderia ser para pagamento de rescisão, eles usariam do medicamento? Eu achei que fosse isso. Exatamente. Nem isso. A parte da parte, vereador, só. Eu posso dar para o Marcílio que ele pediu aqui, ó, a parte. Tá com a palavra. Vereador Edinho do Quêmio, parabéns aí pelas colocações. A gente vê que não há mais o contrato juntamente com a Caminho de Damasco, né? Quero reafirmar o compromisso aí da gente abrir uma SEI, porque a empresa Caminho de Damasco, não desde agora, desde sempre, a administração sempre pagou antecipado, certo? E muitas das vezes o pagamento, eles atrasavam sempre alegando que a administração não fazia os pagamentos. Então, se a gente aqui hoje, né, não tomar uma decisão de abrir uma SEI contra essa empresa, a gente pressionar ela para pagar os funcionários certinho, o senhor pode ter certeza que nós vamos ter problema. Então, eu gostaria de propor aqui, juntamente aqui com os vereadores, vereadoras, né, reafirmar esse compromisso da gente abrir uma SEI, porque a empresa Caminho da Máscara ela não tem compromisso. Então, se a gente não for mais a fundo, pode ter certeza que quem vai sofrer são os funcionários aí, né, que trabalhavam na empresa. Obrigado, tá? Obrigado. Agora acabou meu tempo. Tomamos todo o seu tempo. Se você quiser, você pede a parte na minha fala depois, okay. Tá, vereador? Bom, gente, encerrar aqui, para finalizar aqui, presidente, se você se permite, quero fazer aqui também mais uma observação em relação aos remédios do CAPES. Estive, né, como todo quem acompanha o meu Facebook viu lá, estive no CAPES, estive na Secretaria de Saúde e me deram a palavra que até sexta-feira os remédios estariam no CAPES. Então, nós temos que estar lá, né, observando para poder dar uma satisfação para a população, que a coisa está feia. Senhor presidente, também agradecer, senhor presidente, aqui ao subprefeito Gilmar do Itaim Paulista, né? Eu estive lá com ele pedindo ajuda para que a gente consiga tapar aquele buraco que está em frente à Igreja Católica, a paróquia Nossa Senhora, a paróquia Santa Rosa de Lima, na cidade de Quêmio, lá do Padre Gesildo. Infelizmente, o buraco, senhor presidente, está um pouquinho para frente da igreja, então a administração municipal não pode atuar. Mas o subprefeito disse que essa semana vai estar resolvendo. Eu quero fazer um agradecimento especial. E mais uma vez deixar aqui registrado que protocolamos hoje na Prefeitura de Itaquaquecetuba, junto ao prefeito Eduardo Boigues, para que ele venha junto com a equipe de obras e toda a equipe lá e dê uma atenção ao Jardim Roseli, a Rua Vitória, a Rua Nova Aliança e adjacências, que lá não tem rede de esgoto e precisa urgentemente de uma atenção, tá bom? A Vila Varela, essa região do Jardim Roseli não pode apenas servir para a gente em época de eleição, para a gente ir lá pedir voto. Muito obrigado e agradecer a presença da minha esposa presente aqui. Acabou. Mas qual o problema? Ela não prestou serviço? Ela está registrada aqui, ela vai ter que prestar conta. Não, negativo. Quando você comete um crime, o crime foi cometido. Não existe pecadinho, pecador. Cometeu, vai ter que pagar. Pode ser no passado, pode ser no presente, é isso. Meu tempo acabou. Também, se eles fizerem, Maurício, desculpa, senhor presidente, se eles cometerem improbidade alguma coisa, eles vão ser convocados também, brother. Agora, se a empresa Caminho de Damasco está pisando na bola com os funcionários, vai ter que vir aqui se explicar. Não foi nada, está todo mundo vivo, ninguém morreu. Boa noite, senhor presidente.
Senhor presidente, aqui é a minha vez aqui agora. Vou usar daqui mesmo, tá? Só vou passar aqui uma informação aqui importante. Ano passado, eu tive reunido com o presidente da CUT, que é o Douglas Iso, e a gente fez um bate-papo, e o presidente, ele perguntou o que a cidade precisava, né? A gente foi lá, direcionou, falou, presidente, que puder ajudar a gente na área da saúde, na educação, segurança da nossa cidade, né, será bem-vindo. E juntamente, o presidente da CUT, Douglas Iso, ele entrou em contato com a deputada estadual, professora Bebel, né, que é do PT, e ela destinou 200 mil para a cidade de Poá. 100 mil para reforma e 100 mil para custeio. Então, quero aqui agradecer toda a articulação do presidente da CUT, juntamente com a deputada estadual do PT, a professora Bebel, por ajudar aqui a nossa cidade, fazer os agradecimentos a esse companheiro aí. E só tem quem a ganhar aqui é a nossa população, senhor presidente. Senhor presidente, hoje aqui, estou vendo aqui um cartaz, né? Lá do bairro da Vila Lúcia. Já estive lá juntamente lá com os moradores. Mais uma vez aqui, é um bairro onde tem sofrido pelas enchentes, onde fizemos compromisso juntamente com o executivo para que viesse fazer algumas obras para sanar o problema, mas as obras que foram feitas no Vila Lúcia não resolveu a situação, né? Eu até tinha marcado um compromisso deles lá, que eu ia lá no final de semana, mas não consegui ir, tá? Mas quero deixar aqui minha solidariedade, né? Vamos estar firme aqui. Quero também pedir aqui aos nobres pares, né? Pedir aqui todos os vereadores, todas as vereadoras, porque a gente unido, a gente consegue chegar no objetivo. Eu jamais quero aproveitar de uma situação que a população do Vila Lúcia tem sofrendo, para mim ganhar curtidas, para mim ganhar compartilhamentos na rede social. Então essa luta aqui, eu gostaria aqui de pedir aqui, a todos aqui os companheiros, aqui as companheiras dessa casa, que lá é um bairro aqui da nossa cidade, onde está precisando de uma atenção, tá? Lá é um bairro que está precisando de atenção. Eu vou até conversar juntamente lá com a deputada, lá com o presidente da CUT, vamos conversar com a administração, que se esse recurso aqui de 100 mil, mas eu acho que às vezes, né, não dá ali para sanar todos os problemas ali do Vila Lúcia, eu vou ver que possa estar fazendo para ajudar, mas eu quero aqui, senhor presidente, pedir aqui o apoio de cada um aqui dos senhores, porque a situação lá que a população da Vila Lúcia está passando, né? Eu acho que a gente tem que se reunir aqui nessa casa aqui, juntamente com o governo, para a gente sanar esses problemas. A CPTM também lá, fazer a obrigação dela, porque fizeram obras lá, onde a água ela não consegue mais ultrapassar para o outro lado, aonde começa ali a inundação, se entrando dentro das casas, os portões lá, não adianta mais colocar portão novo lá, que está destruindo tudo, destrói sofá, destrói geladeira, e está acabando lá com a casa da população, onde muitos moradores lá estão colocando suas casas à venda e indo embora aqui da cidade. Então, gostaria aqui de pedir com todo respeito aqui, a todos aqui os vereadores desta casa, se vocês analisar, lá eu acho que é o único bairro onde, quando chove hoje, tem enchente. Às vezes não precisa nem chover aqui na nossa cidade, chove em outro lugar e está acontecendo uma situação lá. Estou pedindo esse apoio aqui a cada um dos senhores aqui, quero pedir o apoio lá ao governo, ao executivo, para que possamos aqui se unir e ajudar esse povo aí, que tanto espera melhoria, né, no bairro da Vila Lúcia. Senhor presidente, muito obrigado. Não, a parte, excelência. Quero parabenizar Vossa Excelência por somar com os demais vereadores em prol do bairro da Vila Lúcia, que realmente está precisando de um esforço conjunto do Legislativo e Executivo para minimizar
as adversidades que as chuvas têm proporcionado naquele bairro. Eu tenho Deus me deu a oportunidade de ter uma empresa naquele bairro. No dia a dia, ficamos preocupados. Quando chove, é realmente uma situação muito desesperadora dos moradores daquele bairro. E eu fico triste, pois foi feita uma obra grandiosa, que teve uma grande expectativa da população para resolver o problema, e, infelizmente, a obra não resolveu o problema. Nós estamos passando por um momento de muita dificuldade no município, falta poucos recursos. Então, quando o Executivo, vai aqui um recado ao Executivo, quando ele faz uma ação, que faça um planejamento da ação, para que essa ação realmente cause o efeito esperado pela população. Nós temos pouco recurso, e o recurso que nós temos, às vezes, não é tão bem empregado, a população sofre. Agora, onde nós vamos arrumar um recurso daquela monta para fazer uma outra obra? Vai ser muito difícil. Então, eu só tenho a lamentar essa situação, e quero somar com Vossa Excelência, com todos os vereadores e com a população que está aqui presente, para que juntos possamos buscar uma solução para essa população que sofre esse flagelo. Muito obrigado, vereador. Vereador Edivaldo Gonçalves, parabéns pelas palavras, obrigado pelo apoio. Foi que nem o vereador Edinho comentou aqui, no seu uso da tribuna, né, que faltou um planejamento, faltou o braço lá para atender aqui as nossas crianças aqui na Praça da Bíblia, né? Eu imaginei que ia colocar uns playgrounds, ia ter lá banheiro químico lá, que ia ter mais brinquedo, né, para as crianças se distrair. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo aqui na nossa cidade, e principalmente o que aconteceu lá no Vila Lúcia, né, que foi lá um investimento onde não resolveu o problema. O que acontece? Está tendo erro, e sabe o que acontece? É que nem aconteceu a situação aí da merenda aí também. Teve erro. Então esse erro aí tem que alguém começar a pagar o preço. Porque é muito fácil, né? Olha o que está acontecendo com as nossas crianças aí, está tendo erro. De quem foi o erro? Né? O que aconteceu aqui na Praça da Bíblia, que teve o erro. De quem foi o erro? Né? A situação lá da obra lá teve erro. Certo? Alguém tem que começar a pagar o preço para começar a ter mais responsabilidade. Senhor presidente, quero finalizar aqui a minha fala aqui, agradecer, e quero contar aqui com o apoio de todos aqui, tá? Que Deus abençoe, o povo do Vila Lúcia, e pode contar com esta casa aqui. Muito obrigado. Próximo aí, secretário. Vereador Márcio Darrani, dispõe-se de 10 minutos. Senhor presidente, gostaria de falar daqui mesmo, se Vossa Excelência me permitir. Boa tarde a todos os vereadores, ao vereador de Ferraz Teteco, a todos a população que se encontra aqui em plenário, público presente, né, imprensa, internautas. Eu quero também falar a respeito da Vila Lúcia, e estou contigo, vereador Marcílio Duarte, até porque eu tenho também parentes lá na Pedro Falcade e vejo a dificuldade que eles têm ali por segurança, uma escuridão daquela, e uma coisa tão simples de se resolver que é apenas trocar algumas lâmpadas. Então nós temos que sim se unir e poder ajudar esse bairro, o qual a gente vê que infelizmente está largado. Já pedimos aí zeladoria, capinação para aquele bairro, até agora infelizmente não fomos atendidos. Embora sabemos que agora está trabalhando, né, com o mutirão, eu espero que chegue o mais rápido possível aquele bairro, porque infelizmente está abandonado sim. Falar também, senhor presidente, sobre o bairro da Vila Varela, né, o posto de saúde da Vila Varela, que eu estive lá hoje, e aquele posto, infelizmente, se eu fosse da vigilância sanitária, eu teria interditado aquele posto, que está um abandono total. Infelizmente não tem condições de uso. Isso quando não chove, porque quando chove vira uma piscina aquele posto. E hoje eu estive lá conversando com a gerente Adriana, eu já havia recebido uma denúncia daquele posto e eu estive lá hoje e infelizmente ele está alargado. Fico muito triste de ver pessoas sendo
atendidas numa condição daquela, faltando de tudo. E eu prontamente liguei para a Vilma, né, que é a responsável pelos postos de saúde, ela disse que vai tomar as providências cabíveis àquele atendimento para ver se melhora em alguma coisa, embora está em processo de licitação uma reforma naquele posto de saúde. Liguei também para o Ricardo Leão, ele disse que já está fazendo a cotação de valores para saber, para fazer, né, a reforma daquele posto. E eu peço com urgência, com a ajuda de todos os vereadores, para que seja urgente isso aí. Tem que ser com urgência, porque não tem condições de manter daquela forma aquele posto de saúde. Se a gente chegar ali e ver aquela situação, imagina um pai levando um filho naquele lugar. Infelizmente, as pessoas estão fazendo teste de Covid dentro do local, junto com pessoas que possivelmente nem estão doentes. Isso é inaceitável. Então, nós temos que nos unir junto com o governo, é lógico, mas também pedir para que haja uma providência. Às vezes nós apontamos os erros aqui para que o governo perceba os lugares que estão com defeito, porque o lugar, quem anda na cidade somos nós somos cobrados. E nós estamos aqui para cobrar a secretária de saúde, o engenheiro Ricardo Leão, que também se colocou à disposição, mas eu pedi para ele com urgência para resolver aquele problema que é grave. Eu vou falar a verdade para vocês, se interditasse aquele posto seria melhor, porque como podemos ter um posto daquele como 12 horas? Não tem condições nenhuma. É desumano, me desculpa, é desumana aquela situação. Eu tenho certeza que providências serão tomadas. Conversei também com a Isa lá do SSU, ela vai pedir para que possa o pessoal do SSU, junto com a Sabesp, para desentupir o encanamento, porque as descargas todas quebradas. Vai jogar água lá no vaso, não desce porque está entupido. Poxa, sem condições nenhuma. É algo inadmissível. É algo que nós temos que cobrar e nos unir para que isso tem que acontecer. Esse trabalho tem que ser desenvolvido ali, urgente. E aí eu não estou usando o prédio público para me promover, não. Eu não estou usando o prédio público para poder falar que eu estou fazendo alguma coisa, não, como fiz na Vila Jaú. Fiz um agradecimento lá e foram lá querendo me denunciar no Ministério Público, senhor presidente. Isso é ridículo. Eu não vejo esse cidadão ajudando em nada na cidade. Eu não vejo esse cidadão fazer nada pela cidade de Poços. Só sabe falar mal de A, B ou C, mas eu nunca vi ele pegar num prego nessa cidade. É muito fácil criticar. Eu quero ver que se um dia, eu não sei, né? Se Deus vai permitir ele estar aqui nesse lugar. Se ele tiver, eu quero ver ele fazer a diferença, porque eu torço pela vitória da cidade. E aí o cara vai e fala que você está usando para poder se autopromover. Isso é ridículo, senhor presidente. A gente não poder nem agradecer as pessoas que estão trabalhando em pleno sábado. Ao invés de estar com a família, estava lá, trabalhando em prol da população. Então, senhor presidente, eu estou indignado com essa situação. Eu acho que nós devemos nos unir para procurar fazer o melhor pelo povo. Chega de demagogia. Já tentou várias vezes ser candidato, infelizmente não ganhou, não conseguiu. Apoie alguém que possa fazer alguma coisa pela cidade então, mas não fique falando mal de A ou B ou C que quer fazer o melhor, pô. Que palhaçada é essa? E a gente tem que ficar engolindo sapo? Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, senhor presidente. Temos que nos unir e nos espalhar nos bairros todos aí para fazer o melhor por essa cidade. Eu agradeço a atenção, muito obrigado, boa noite. Permite? Vereador, é importante a gente também lembrar que aquele posto ele foi construído abaixo da linha da... Verdade. Ele está abaixo da linha da rua ali, né? O nível da rua. Então, tem que ver, conversar com o secretário e ver a realidade ali, para não jogar dinheiro fora, né? Se vai reformar, eu acredito que ali não vale a pena, mas eu não sou engenheira. Eu acredito que a gente tem que cobrar isso da prefeitura, da Secretaria de Obras. Fazer por fazer não vai adiantar, né? Justamente. Às vezes é melhor trocar o posto, ir para um outro local, do que tentar resolver um problema que... o problema já é estrutural, ele está abaixo do nível da rua. É verdade, concordo. Obrigada, vereador. Vereador, parabéns aí, pode contar com este vereador aqui também. Eu tive ligações, tem uma reunião marcada também com o pessoal lá da Rua Portugal, referente ao posto de saúde, né? E só para lembrar o vereador também, ó, como que o povo da Vila Lúcia também sofre, porque eles passam lá também no posto do Vila Varela, né? Porque lá no Vila Lúcia não tem posto de saúde, e eles passam lá, né? Então, pode contar com este vereador aqui também, até referente que a vereadora também passou aí, referente à questão da estrutura.
Mas lá, vereadora Patrícia, falta uma atenção também da Secretaria da Saúde, falta um apoio, né? Falta tá indo lá para começar a ver os problemas que está acontecendo, né? A gente já teve já em reuniões aí, algumas coisas que a gente ouviu aí, foi algo muito desagradável, né? Quem estava comigo foi o vereador, o tio Deivão, estava o vereador Fábio Suru. Então, assim, falta um pouquinho mais de compromisso e comprometimento, né? Porque não adianta a gente estar no momento junto só no momento bom, não. Tem que estar no momento bom e no momento ruim, né? Então a gente já viu falas, né? Dizendo assim, a gente só vai quando tiver bom, né? Então assim, tem que ir no momento bom e no momento ruim, porque o momento ruim aqui, quem sabe somos nós aqui, ó. Somos nós vereadores aqui, ó. Eu sei o que eu passo, sei cada um aqui dos senhores aqui passa, né? Então a gente está junto aí para ajudar, está junto aí para somar, mas assim, precisa um pouquinho de mais comprometimento para que as coisas comecem a andar, ter mais seriedade, que eu tenho certeza que as coisas começam a acontecer, tá? Mas, pode contar com este vereador aqui e tamo junto aí. Deus abençoe, viu? Permite? Bom, vereador Márcio Darrani, o que eu tenho a dizer a Vossa Excelência, eu tenho andado bastante na rua, né? Eu corro aí os 4 cantos e tenho ouvido as pessoas falar muito bem de Vossa Excelência, do seu trabalho, inclusive essa semana. Parei para abastecer o carro, o frentista veio e falou, poxa, aquele vereador lá, pô, ele é bacana, ele trabalha. Falei, trabalha, é isso aí. Eu reconheço, né? Então, assim, em relação às críticas, que eu também recebo muitas, eu recebo por tudo, né? Se eu defender o esporte, a ignorância de algumas pessoas é falar o quê? Vereador, olha, tem que priorizar a saúde, tem que priorizar a educação. Que o pessoal não tem que abrir a mente e entender que o esporte é tão importante quanto a saúde, pois os dois caminham juntos. Se você pratica atividade física, dificilmente você vai precisar utilizar a saúde, não é verdade? Então, assim, eu recebo crítica de todo tipo. O que eu tenho a dizer a Vossa Excelência é que essas pessoas que fazem essa crítica direcionada a você, a mim, a outros demais vereadores, são pessoas que querem o seu lugar, Márcio Darrani. E assim, Vossa Excelência precisa entender essa parte aí, de que Vossa Excelência tem que pegar para si aquilo que for construtivo e aquilo que for destrutivo, deixa para lá, descarta, porque não vai acrescentar nada na sua vida, entendeu? Os eleitores que confiaram em Vossa Excelência estão esperando isso aí de Vossa Excelência. Trabalho. Você está trabalhando, está fazendo sua parte. Siga em frente. Você não vai, Vossa Excelência não vai ser o salvador da pátria sozinho. Eu quero ver se essas pessoas que ficam aí falando, se entrar aqui, se vão ser o bichão, né? Se vão ser os bons aí e tal. Não vai. Porque nem tudo depende de um. É um ciclo, é um conjunto, é um momento, né? Se esconder atrás de um celular, de um computador, escrever é fácil. Porque celular, aparelho, notebook aceita tudo. Aceita tudo. Você joga a letra lá, a letra aparece, né? Então é isso aí. Tem meu apoio, conte comigo, parabéns, continue assim. Tô junto. Obrigado, vereador, pelas palavras. Eu tenho certeza que nós estamos procurando fazer o nosso melhor. Enquanto aquela postagem, eu, na verdade, estava agradecendo as pessoas que foram voluntárias. Então, o que mais me deu raiva foi isso. Não pode nem agradecer que você está querendo aparecer, mas, infelizmente, é assim mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Vereadora Patrícia Bino Testinha, dispõe-se 10 minutos. Vereador Beto Melo, dispõe-se 10 minutos. Ô, presidente, só uma situação que eu poderia estar passando aqui rapidinho. É rápido, Beto. Só para informar, viu, Márcio, o Edinho? Quando a gente fala em questão assim de compromisso, questão de responsabilidade, questão de estar ali e estar junto, não estou aqui para puxar o saco de ninguém, não. Mas tem muitas coisas que estão acontecendo aqui, quando eu falo, que às vezes nem a prefeita está sabendo. Depois a bomba estoura aí, cai para todo mundo, mas a pessoa não coloca o cara para bater aí. Ó. Por isso que eu falo, tem que começar a pagar o preço. Tá? Obrigado, senhor presidente. Continuando a fala do vereador Marcílio, é verdade. Tem muitas das coisas que a prefeita nem fica sabendo. Só que eu penso que quem tem o poder é ela. Quem tem o poder de andar na rua e saber
Se o pessoal está gostando ou não, é ela. E muito me chateia a situação de sábado. Eu não poderia ser omisso de passar. Eu vim trazer meus 5 sobrinhos para vacinar, deixei meu carro na Câmara e eu vi aquelas crianças correndo na praça, não tem como segurar a criança, né? E eu até falei para minha mãe, mãe, não vou deixar as crianças aqui, nem entra. Porque se a gente entra com as crianças e sai logo em seguida, você vacinou seus sobrinhos na frente. Então eu já me precavi e não deixei nem minha mãe entrar com as crianças. E aí, é ser muito omisso se você entrar lá e falar assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Crianças no sol quente, brincando naquela piscina, naquele espelho d'água. Ali estava horrível, né? A gente fala da Covid, mas a dengue também mata. Né? Aí a gente fala. Aí quando a gente faz uma postagem, criticando mesmo, falta de empatia, se colocar no lugar daquelas pessoas. Eu tenho certeza que muitas crianças dali, até mesmo do nosso meio político, não enfrentam aquela fila. E aí vem a minha indignação. Questionei a prefeita. Prefeita, a senhora foi até lá fora? Não, não fui. Então, mas tem banheiro lá? Lá fora tem banheiro. Não tem, não tinha. Fui perguntar para Renata, que ela se desdobra ali naquela praça, funcionária pública, se desdobra para cuidar daquele lugar, e ela estava vendo aquilo lá ser destruído. Tenho foto, árvore no chão. Mas aí é a educação de cada pai. Como que segura a criança? Um banheiro. Tem banheiro. Tinha um banheiro para quantas mil pessoas que passaram ali? Aí, quando você fala, você é oposição, você é o chato, você é o do contra, você é o que quer a maldade. Só que eu penso, eu até falei isso para o Jean. Falei, Jean, amigo não é aquele que bate nas costas e fala que está tudo bem, não. Só Deus tira essa eleição de mim. E tirou. E está indo para o mesmo caminho. Sou do partido. Sou do Solidariedade. Mas eu não dependo do Solidariedade. Falo para quem quiser. Não dependo de político nenhum. Eu tenho amizade com cada um aqui de vocês. Todos vocês me respeitam. Mas eu não preciso passar a mão de gente barbada aí fora. Então, tá tão triste a situação que na página a prefeita o pessoal que administra a página da prefeita até arrancou o post de tanta crítica. Pô, será que estão querendo levar o nome dela pro buraco e o nosso também? Aí tem gente que fala assim, você não pode ser igual o Toninho. O Toninho, ele falava aqui, e o coitado tá jogado. Tá jogado. Aí eu falo, para que eu vou defender uma pessoa que eu conheci na eleição? Eu não passo a mão na cabeça nem da minha mãe. Se ela estiver errada, eu subo aqui e falo, minha mãe errou. Ela trabalhou 33 anos na prefeitura e eu pergunto para qualquer funcionário se tem alguma coisa para falar da minha mãe. Então, hoje minha mãe me mandou uma mensagem. Eu tenho orgulho de você. Eu falei, você está brincando, né? Aí eu mandei kkk. Ela falou, não, eu tenho orgulho de você. Então eu tenho certeza que se minha mãe tem um infarto fulminante lá agora, ela morre feliz com a minha posição aqui na Câmara. Porque eu não entrei porque colocaram eu aqui. Foram poucos votos? Foram, reconheço isso, mas o meu poder hoje é o mesmo de qualquer um daqui. E eu tenho orgulho da forma que eu entrei neste lugar.
porque eu não comprei ninguém. Não comprei ninguém. E eu não quero passar aqui e ser só mais um. Eu posso não entrar na próxima. Só que pelo menos eu falo que eu saio com a minha dignidade. Doa a quem doer. E aí eu digo, eu quero ver quando que eu vou começar a ser atendido. Né? Então, eu quero ver quando eu vou começar a ser atendido. Eu já estou de saco cheio dos meus ofícios estarem sendo engavetados. Só que, graças a Deus, como eu não me amarrei com ninguém, eu tenho uma novidade boa para contar. Quando eu sentei com a prefeita, com o senhor Testinha e com o senhor Seu Geraldo, eu levei a ideia da frente de trabalho para eles, para darem a oportunidade para as pessoas em situação de rua, para cuidarem de uma praça, para cuidarem de uma pista de skate que se encontra abandonado. Só que depois que entramos, sumiu a ideia. Enfim, graças a Deus, eu tenho amigos empresários aqui na cidade, são empresários respeitados, que eu também não preciso deles, não preciso me amarrar, e eu levei a ideia para eles. E, graças a Deus, eu tenho aqui um ofício da empresa Salute, do André, meu amigo, meu irmão, no qual hoje pela manhã eu tomei café com ele, e ele vai ofertar 30 vagas, vereador Fabrício, da Salute para o pessoal do albergue. Então, é isso que eu falo para vocês que estão sentados aí e querem o nosso lugar. Não se amarrem, porque aí você pode subir aqui e falar, né? Não que os demais que não falam não precisam, mas eu estou falando aqui que eu posso falar cobrando. Você entendeu? Porque a partir do momento que uma empresa abre portas para 30 pessoas em situação de rua, ele quer incluir as pessoas. Agora vamos ver, eu quero que vamos ver a resposta, se vai passar isso aí nas mãos da prefeita. Porque ele vai ofertar essas vagas lá no albergue. Aí eu quero ver. Então, vou continuar desse jeito, não tenho medo, não sou filho de pai assustado, não tenho medo de nada, ando com a cabeça erguida, e esse é o meu jeito. Tem gente que fala, nossa, você é tão bonzinho, mas eu tenho o meu lado do diabo. Entende? Então, assim, também já quero deixar bem claro que não foi nada combinado com o vereador Diogo. Ele me ligou se solidarizando e falou, Beto, você que estava lá na situação, eu falei, Diogo, água até tem, mas tem água quente, né? E ele se disponibilizou, falou, vamos lá entregar água. Eu falei, vamos. E tive que discutir com algumas pessoas na fila, porque ainda vieram criticar a gente. Essa hora que a prefeita vem dar alguma coisa? Eu falei, não tem nada a ver com a prefeita. Se a senhora quiser pegar água, a senhora pode pegar. Mas não tem nada a ver com ela. Tenho que deixar isso bem claro. Então, fica aqui o meu jeito, não vou mudar. Falei com o seu Geraldo isso lá no túnel, né? Até onde o vereador pode ir? Até o Ministério Público? Então, se não me atenderem, eu vou para lá, seu Geraldo, que eu não vou carregar ninguém nas costas. E eu agradeço a todos vocês por terem me ouvido e me aguentar esses minutos aí. Obrigado, senhor presidente. Parabéns pela fala, Beto. Pelo posicionamento. Vereador Rogério Matias, dispõe-se de 10 minutos.
Senhor presidente, nobres vereadores dessa casa, imprensa, internautas. O primeiro assunto que eu quero estar falando essa noite é o assunto mais falado dos últimos dias, que é em relação às merendeiras. As crianças ficaram sem aulas praticamente o ano todo, ficaram de forma remota, todos ansiosos para voltar às aulas. Os professores vão ter que trabalhar dobrado ou triplicado para poder tentar repor o conteúdo que elas perderam. E aí nós nos deparamos com a situação da licitação para as merendeiras. Licitação é um processo demorado, principalmente no poder público. Agora, o que acaba acontecendo é que eu, como vereador, não consigo dar conta de tudo. Eu preciso que pessoas me ajudem, pessoas competentes. A prefeita, a mesma coisa. Agora, eu não sei quem que era quem são os responsáveis que teriam que ter dado andamento à licitação das merendeiras. Será que isso teria que partir da secretária de Educação? Secretário de Governo? Secretário de Assuntos Jurídicos? Tem que estar prevendo que problemas acontecem. E estão acontecendo não somente em Poá. Poá, eu fico triste, porque eu sou vereador dessa cidade e quero o melhor para a minha cidade. Mas para quem não sabe, ou se omite, em Ferraz de Vasconcelos, não está diferente não. Lá, proibiram a justiça que os funcionários que estariam cuidando da limpeza das escolas, através do Bolsa Trabalho, estivessem assumindo. Então lá, devido à falta de limpeza, está emperrado tudo lá também, lá está parado. Para quem também não sabe, em Mogi das Cruzes, um grande número de escolas estão sem aula, inclusive remota, porque não tem professores. Porque cada vez mais a justiça está emperrando o processo. Imaginem quantas empresas devem ter aparecido querendo o contrato de merendeira. Por isso que se um contrato demora 3 a 4 meses uma licitação, tem que começar 6 meses antes, porque os problemas acontecem. Só que é inadmissível também que as crianças estejam pagando o preço. Não tem como ficar apenas 2 ou 3 horas numa escola com o lanche que é servido, que é a merenda seca. Algumas crianças sentem mais fome, outras não gostam do suco, não gostam da bolacha, por isso tem que ser resolvido rapidamente. Só que tem um detalhe, já está na justiça, para quem não sabe. E o juiz ainda não permitiu que se faça um contrato emergencial para se contratar as merendeiras. Então eu peço agora, pela sensibilidade dos juízes, que permitam que se faça um contrato emergencial para que, a partir já de segunda-feira, tenham merendeiras. Agora, não adianta ele liberar isso para sexta-feira, porque para segunda vai ser impossível. Outro ponto que eu quero estar falando é em relação à vacinação. Foram vacinadas mais ou menos 3.000 crianças no sábado. Enquanto a isso, eu fico feliz, parabéns. Agora, cadê a estrutura para acontecer esse evento? Eu também não imaginava que tantas crianças viessem. Mas não tinha estrutura nenhuma. Banheiro, água, não tinha nada. Agora é onde eu falo. Precisa-se... Olha, este vereador não é situação e não sou oposição. Simplesmente eu não fico com papo furado e falo a verdade. Preciso urgentemente a prefeita, como foi dito aqui pelo meu antecessor, a responsável pela nossa cidade, sentar com os seus secretários e ver o que está acontecendo. Esse evento de sábado
apesar de ser vacinação, não era um evento só da saúde, não. A cultura estava envolvida aqui na praça. Cadê o secretário de cultura para dar infraestrutura, colocar torneira, colocar banheiro? Se não está funcionando, tem que falar. Prefeita, precisamos de banheiros químicos lá. Precisamos descentralizar essa vacinação. Vamos fazer a vacinação na praça, mas vamos fazer também lá em Calmon Viana. Vamos fazer lá na Nova Poá, no Bosque. Porque não podemos estar acumulando tantas pessoas no mesmo lugar. Então, quando eu falo da merenda, ou seja, da merendeira, quando eu falo da vacinação, o problema é o mesmo. Está faltando sentar com os secretários e falar, olha, surgiu o problema é da saúde, você vai pagar o preço. O problema é da cultura, você vai pagar o preço. Porque eles têm que sentar, eles têm que se ajudar, eles têm que se conversar. Porque não dá para todo mundo pensar em tudo ao mesmo tempo. Em relação a Caminho de Damasco, eu também recebi, como os nobres vereadores dessa casa, inúmeros WhatsApps. É um absurdo o que eles querem fazer. O que a Caminho de Damasco quer fazer agora é pagar até sexta-feira o fundo de garantia dos funcionários e dividir aquilo que tem que se pagar em até 12 vezes. Por que vai fazer isso se eles receberam religiosamente? Nós fomos atrás, como os nobres vereadores falaram aqui, a prefeitura não deve nada. O que acontece, para quem não sabe, o contrato com a Caminho de Damasco já recebeu pelo prefeito Jean Lopes o aditamento lá atrás para poder incluir a compra de remédios. E esse aditamento é uma forma que muitas vezes se disfarça para dar um aumento. E foi isso que aconteceu lá atrás. E agora Caminho de Damasco diz que a prefeitura deve, tem gente que fala que é 2 milhões, outro fala que é 4 milhões, diz que a prefeitura deve para Caminho de Damasco. Mas deve aonde? Não tem nada. Cadê o documento? Será que foi algum acordo que o ex-prefeito Jean Lopes fez com a Caminho de Damasco? Se eu ganhar a eleição, eu vou fazer uma reestruturação e vamos estar aumentando o repasse de vocês? Por isso que não podemos admitir que saia mais dinheiro dos cofres públicos para Caminho de Damasco. Porque nos últimos meses nem remédio tinha. Nem remédio tinha. E se for o caso, fazer uma ceia aqui e chamar. Por quê? Esse dinheiro não tem que sair. 2 milhões que seja, tem gente que fala que é 4. É um absurdo. Absurdo. E, no momento oportuno, quando o senhor for vereador, o senhor vem falar aqui. Eu quero... Senhor presidente. Maurício, por favor aí, Maurício. Posso continuar, senhor presidente? Senhor presidente, eu quero estar aqui, dando aqui uma notícia. Eu não sei se as pessoas sabiam, mas no final do mês de fevereiro para março, eu estaria pedindo, entre aspas, afastamento do meu cargo de vereador para assumir um cargo de secretário de governo na prefeitura municipal. E vou dizer o porquê. Semana passada eu estava na prefeitura, uma pessoa me parou e falou assim: Rogério, o senhor vai ser secretário. Eu falei, é mesmo? É.
Só que é o seguinte, seu Rogério, tem 5 pessoas na sua frente para serem secretárias. Mas parece que o primeiro está com diarreia, não vai poder ser. Parece que o segundo, ele vai fazer uma viagem de trem e não vai poder. O terceiro está com unha encravada, o quarto está com hemorroidas, e eu acho que vai sobrar para o senhor. Nossa, eu fiquei tão feliz. E junto com quando me falaram isso, estava lotado de gente no Paço Municipal, mas tinha umas 50 pessoas. E eu já anunciei, falei, pessoal, vou ser secretário de governo. O pessoal falou assim, eu não acredito. Eu falei, vocês querem ver? A prefeita está entrando aqui. Eu dei um grito, prefeita, tá tudo certo? Ela falou assim, tudo certo, vereador. E aí, eu peguei e fui embora. Quando foi ontem, eu liguei para ela, falei, prefeita, quando que eu vou assumir meu cargo de secretário? Ela, cargo de secretário? O que você está falando? Falei, o senhor não falou que estava tudo certo? Tudo certo o quê? Não sei do que você está falando, você está louco, vereador? Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, meus amigos, tudo nessa vida tem um preço. Agora, brincar com a imagem de pessoa séria, isso é coisa de pessoa medíocre ou de pessoas que têm uma doença chamada mitomania. Mitomaníacos. Mitomaníaco é aquele, tem um desenho, procurem no Google, chama o Mundo de Bob. A pessoa, muitas vezes ela está sentada nessa plateia, ou na casa dela assistindo, aí ela começa a olhar para mim, feio do jeito que eu sou, e fica imaginando ser o Rogério Matias. E aí passa aquele filme, ela se imagina, e você sabe que o mitomaníaco, de tanto ele falar uma inverdade, de tanto ele falar uma mentira, a mentira acaba sendo verdade para ele. Ele não consegue separar o mundo virtual do mundo real. Meus amigos, me elegi por um partido, PTB, presidente Geraldo. Tem um grupo de vereadores que estiveram nessa chapa, que eu respeito a todos, e graças a eles que eu estou aqui. Se este vereador precisar se afastar por doença, primeiramente eu tenho que entregar um atestado nessa casa, e quem tem o direito de assumir é o meu primeiro suplente, que eu tenho orgulho dele, Dudu do Ivonete. Se o Dudu por algum motivo não puder, porque é de direito, ele vai passar para o segundo, que está até aqui, obrigado pela presença, o Ney Lima, é o direito dele. Se por acaso ele não quiser, ele tem que assinar um documento, é tudo documental, e passar para o terceiro e assim sucessivamente. Então não existe essa história de vereador vai ter uma diarreia, eu conversei com ele e vou ficar no lugar dele. Não adianta fazer pressão, não adianta. Se eu precisar me afastar, e os meus suplentes assumirem, todos eles têm gabaritos para ser um vereador de excelência. Agora, querer pular a vez dos outros, para fazer e falar inverdades, é inadmissível. Eu tenho uma família, eu tenho um nome a zelar, e essa casa de leis também. Tudo que for, já afirmo novamente, não voto aumento de imposto, não voto taxas exorbitantes. Agora, outras situações, tudo tem que ser analisado. E eu vou dar um exemplo. As contas que vão vir a semana que vem, Tribunal de Contas, ele acabou reprovando. Só que a do ex-prefeito Jean foram aprovados com trocentas mil ressalvas. E aí, como é que fica? Tudo tem que ser analisado. Não adianta querer forçar uma situação em cima da Câmara Municipal. Os vereadores aqui nunca vão agradar a todos, mas nós procuramos fazer o melhor e cada um sabe aquilo que faz. Se eu achar
que devo votar a favor, eu voto, eu venho e voto. Rogério Matias é homem, Rogério Matias não é inseto. Ele vem e vota, ou vota sim ou vota não, mas eu voto. E explico por que eu votei. Não adianta, e se eu quiser me afastar, eu me afasto. Peço aí uma licença sem remuneração, se eu tiver um motivo, lógico. E o meu suplente vai assumir, vai ser o primeiro. Se o primeiro não puder, é o segundo. Agora, não adianta a pessoa querer forçar uma situação. Tem pessoas que ficam aí gritando no Facebook, escrevendo um monte aí de baboseiras, elas não pensam. Tem pessoas que ficam escrevendo besteira, mas já teve preso. Tem pessoas que ficam escrevendo besteira, mas tem processo que está em sigilo, porque já cometeram um monte de problemas. Esse vereador tem conduta ilibada. Nunca fui preso, não respondo processo em sigilo, então não tem por que me criticar. Muito mais com inverdades, dizendo que conversou comigo. Conversou comigo o quê? A única coisa que me fez é uma ligação. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês que Rogério Matias não foge da raia. Falar do Rogério Matias é fácil, o difícil é ser o Rogério Matias. E é isso que mata muitos de inveja. E eu digo isso e estendo aos nobres vereadores dessa casa aqui. Porque se cada um dos vereadores estão aqui, é porque tiveram a aprovação nas urnas. E quem quiser estar conosco aqui, alguns vão sair, outros vão entrar, trabalhe. Mas não fica com inverdade, não fica querendo ter 5 minutos de audiência por aí, não fica querendo ser a última bolachinha do pacote, não. Tem que trabalhar, e é isso que eu faço. Obrigado e boa noite. Parabéns, vereador. Ah, não, você vai falar ainda, né? Ô, Marcílio, tá o doutor Saulo, esqueci. É o doutor Saúl e o Saulo. Você vai falar? Ah, tem um... Vereador doutor Saúl dispõe-se de 10 minutos. Não, tem eu ainda. Você vai falar? Senhor presidente, nobres pares, público presente, funcionários desta casa de leis, nossos amigos internautas que acompanham essa sessão virtualmente, gostaria de desejar a todos o meu boa noite. Hoje gostaria de fazer uma pergunta aos nobres pares. Estamos diante de mais uma gestão que não gosta de criança. Senhor presidente, hoje venho até essa tribuna refletir com os nobres pares sobre os motivos que me fazem concluir que essa, infelizmente, é mais uma gestão que não gosta de crianças. Para quem acredita, a atenção, cuidado, o respeito às crianças está determinado nos ensinamentos de Cristo, quando o Mestre andou por essa terra. Em Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14, diz o seguinte: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreenderam. Então disse Jesus: deixe vir após a minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Para aqueles que evocam o Estado laico, que não se inclinam aos preceitos e valores éticos dos ensinamentos de Cristo, evoca a Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, que em seu artigo 227 determina regras claras e objetivas
com as responsabilidades de todos os entes, ou seja, União, Estado e municípios. O artigo 227 é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É diante desses valores éticos e legais que nos cabe, nesse momento, refletir a dura pena que essa gestão está impondo às nossas crianças. Primeiro, senhor presidente, atacaram na saúde. Como uma das primeiras ações dessa gestão foi realizado, sem cerimônia, o fechamento do pronto atendimento infantil da saúde das crianças. Esse assunto foi ventilado aqui por quase todos os vereadores, inclusive por esse vereador, e não houve retorno, e continuaram nesse desmonte. Segundo, senhor presidente, segundo o descaso total com assistências aos alunos em meio à pandemia e no retorno das aulas presenciais. Falta de regularidade na entrega do kit de merenda escolar em todo o primeiro ano da gestão. Em 10 meses de governo, somente 2 kits foram entregues. Escolas e salas de aulas em situação precária no retorno das aulas presenciais. No retorno às aulas presenciais, nem sequer foi garantido até o momento o direito à merenda escolar, sendo que muitos menos foram entregues até o momento: uniforme escolar, material escolar, kit de higiene e saúde bucal. Todas essas ações demandam planejamento e gestão, ou seja, a capacidade de antecipar ao problema e resolvê-lo com eficácia. E eu tenho aqui, em mãos aqui os dois editais que foram publicados concernente aos insumos da merenda escolar e o edital de número 45 referente à contratação das merendeiras. Pasmem os senhores, justamente agora em meados de janeiro foi dar início esse certame, essa licitação. É evidente que ia dar problema. O terceiro, senhor presidente, apagão na assistência médica e farmacêutica das crianças especiais. Os senhores viram hoje um manifesto na praça abordando justamente esse tema: falta de medicamentos. Há quase 3 meses estamos denunciando a falta de medicamentos na farmácia, no Centro de Apoio Psicossocial, que é o CAPS, que atende as famílias que possuem crianças e adolescentes com transtornos mentais e psiquiátricos. A crise só agrava, e desde a demissão do neurologista da rede, Dr. Sérgio, nem sequer os laudos médicos as famílias estão podendo renovar para acessar a gratuidade do transporte público, assim como os serviços socioassistenciais do INSS. O quarto motivo, senhor presidente, que me leva a crer que essa gestão realmente não gosta de criança, ocorreu no último sábado. Já foi ventilado aqui por vários vereadores. A fatídica vacinação das crianças de 5 a 11 anos, quando milhares de famílias, para cumprirem com a obrigação que a própria secretária de Educação imputou aos pais e responsáveis, na obrigação de atestar a vacinação de seus filhos para a permanência em salas de aula, houve um verdadeiro caos e desrespeito a todas as famílias poenses, que permaneceram até 8 horas para conseguir vacinar seus filhos, sendo que muitos desistiram e foram embora. Senhor presidente, está claro aqui que é a falta de planejamento. O município, conforme foi constatado em meados de setembro, numa sessão
pela própria secretária da Fazenda, ela informou que houve um excesso de arrecadação. Ou seja, houve uma turbinada de arrecadação aqui na cidade. No entanto, nós estamos padecendo, a população padecendo por esses problemas. Então, é evidente que é a falta de planejamento. Parece que o governo perdeu as condições de governabilidade. Isso é muito grave. E, por fim, senhor presidente, são por esses motivos que peço aos nobres pares a reflexão de que culpa nossas crianças levam para ser tratadas dessa forma, pela atual gestão. Então, eu fiz esses apontamentos aqui, informando para os senhores que não é falta de recurso, mas é simplesmente falta de gestão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. Que Deus tenha misericórdia dos nossos munícipes, que estão padecendo nesse momento pela falta de remédio, pela falta de um laudo para a sua habilitação no INSS e também o recebimento de medicamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Saulo Dentista, vereador doutor Saulo Dentista, dispõe-se de 10 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, público presente, imprensa, internautas. Pessoal, vou pedir aqui um pouquinho de atenção aqui, que o episódio já se encerrou, tivemos aí os ânimos exaltados, mas agora a gente tem que voltar a atenção, voltar o foco aqui para a sessão, tá? Então eu tenho um pouco de dificuldade de falar com barulho, então já vou, não querendo ser mal educado, eu vou pedir para quem quiser conversar, esperar um pouquinho, ou se não, se retirar ali para que a gente possa usar a tribuna, tá? É um problema que eu tenho aí, mas eu peço a atenção de todos aqui, tá? E vamos lá. Minha fala hoje é muito próxima da fala de alguns vereadores, principalmente do vereador Rogério Matias, claro, tirando essa última parte da fala dele que não tem relação com a gente. Mas a gente vai trazer aqui alguns problemas, algumas ações da prefeitura, algumas ações do executivo, que são, né, tem sido comentário nas redes sociais, e que a gente não pode deixar de trazer para a tribuna, trazer para a sessão, para esclarecimento, para considerações. Tá bom? Então, um dos problemas que a gente teve esse final de semana foi a campanha da vacinação, como já foi falado aqui. Uma ação bem intencionada por parte do executivo, creio eu, tá? Até acho pesado, desculpa, doutor Saul, mas falar que a gestão não gosta de criança. Esse termo não gosta de criança é meio pesado, mas respeito a fala do vereador. Acho que não é nem questão de não gostar, acho que falta planejar, falta planejamento, falta organização. Então, assim, foi uma ação bem intencionada, mas mal planejada, tá? Quando a gente faz uma ação nesse porte, a gente tem que contar. É difícil hoje. A gente precisa contar com tudo, com um público grande, com um público menor do que o esperado, mas a gente tem que ter estrutura para um grande evento, contando com uma grande campanha, com um público grande, por mais que não venha, que esse público não compareça. Então faltou umas tendas enfileiradas para fazer sombra para a população que estava na fila. Faltou banheiro, porque o banheiro estava fechado, quebrado. Faltou água para a população, cadeira para os idosos, porque fica difícil realmente uma pessoa de idade ficar tanto tempo na fila. Tá? Faltou uma equipe mais estruturada, maior, para poder dar conta de toda a demanda que eles tinham que contar. Tá? Mas eu acho, contrariando alguns vereadores, que não foi má intenção. Eu creio que a intenção foi uma campanha bem intencionada. Tá bom? Com um saldo positivo de 4.000 vacinados,
né? Creio eu que muitos ficaram sem ser vacinados, mas a campanha se estende aí pelas unidades durante a semana. Foi uma campanha que a princípio seria para as crianças e acabou depois abrangendo os adultos. Então talvez faltou um pouquinho de estudo, tá? Mas isso já foi falado, eu acho que isso aí tem que ser corrigido. E nós vamos para um assunto seguinte para depois chegar a uma conclusão. Um outro problema que a gente tem, que é um problema sério, que também já foi falado, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa colocação, é a questão da merenda das crianças, da redução do horário de aula das crianças, depois de um longo período de pandemia, de aula remota, a hora que é para voltar para a escola, acontece a questão da merenda. Tá? Então, o que aconteceu exatamente? O problema é, como já foi falado, a questão do processo licitatório para contratação das merendeiras. Não é a falta da merenda, a falta do produto para fazer a merenda, é a falta da merendeira, da mão de obra. Então, foi feito um pregão, um processo licitatório, talvez passado um pouco do prazo, do tempo de realização, talvez tivesse que ter sido um pouco antes, contando já com esses problemas burocráticos, administrativos, e acabou que esse pregão está travado. Tá? Então vamos lá. Aí eu entrei em contato com a Secretaria de Assuntos Jurídicos para saber qual a solução, porque é muito cômodo para a gente trazer o problema aqui, falar e não ir atrás de uma solução, porque a obrigação nossa é fiscalizar e trazer uma solução, pelo menos buscar ajudar a prefeita a solucionar o problema. Então o que me foi passado? Foi travado o pregão, o processo licitatório, e agora é um problema jurídico, né? Então a gente tem que desenrolar isso aí. Foi quando eu sugeri, conversando com o jurídico hoje, o vereador Fabrício, inclusive o vereador Rogério Matias cogitou, de uma contratação emergencial, seja de merendeira, ou seja de uma empresa que forneça a merenda pronta. Não dá para continuar do jeito que está. Mas o que me foi dito é que talvez essa contratação, essa compra emergencial, demore o mesmo tempo do desenrolar do processo licitatório, né? E eu falei que tudo bem, porque segundo o que me foi passado, esse processo licitatório, eu fiz uma anotação aqui, é um processo licitatório, é um pregão eletrônico de janeiro de 2022, ele foi rejeitado porque a sexta colocada do certame foi desclassificada, com base numa sentença desfavorável que ela teve numa cidade do interior, né? Porém, o que ficou meio claro para mim é que parece que foi uma desclassificação indevida, porque a falha foi de quem? Foi do leiloeiro, do pregoeiro, do pregoeiro. A falha parece que foi na própria administração. Vamos falar o que é, né, vereadora? A gente tem que esclarecer, trazer a verdade aqui. Então não adianta, mas não foi, a falha foi... Não, a falha parece para mim que foi administrativa. E aí eu vou chegar à minha conclusão também, que o vereador Rogério Matias também chegou. Ele fez essa colocação. Então, se a falha foi do processo administrativo, seja lá do pregoeiro, ou de alguém que participou do pregão, é sério, porque a equipe faz parte do executivo, a equipe que a prefeita tem em mãos para desenrolar esses problemas. E acaba trazendo mais problema para a prefeita, né? Acaba trazendo mais problema. Então, assim, pelo que me foi passado, uma compra emergencial talvez demore o mesmo tempo de a regularização desse pregão. Então, talvez, juridicamente, seja barrada essa compra emergencial. Mas não dá para deixar como está. Então, eu entrei em contato com o jurídico hoje, diz o jurídico que a prefeitura pediu a extinção do processo dessa empresa, que a empresa volta para o certame e que vamos tentar desenrolar esse processo. Aí, resumindo, as crianças estão sem merenda, estamos sem solução e alguma coisa tem que ser feita. Então, amanhã entro novamente em contato com a administração, a gente vai tentar, como vereador, ajudar no sentido de ficar em cima, para que eles se sintam pressionados, para que eles possam desenrolar isso aí, né? Mas diz que em 2 semanas, se tudo correr bem, desenrola esse processo. Vamos aguardar, tá? Então, eu acho muito, realmente, né? Mas antes porque às vezes um processo licitatório barrado, que entra o problema judicial, às vezes se estende por meses. Então, se for 2 semanas, para quem já vem tanto tempo sofrendo com a falta da aula, realmente é um período longo, mas assim, a gente tem que achar uma solução. O que não pode é mandar a criança para a escola sem comer, né? Não pode mandar a criança para a escola para comer bolacha.
Então, assim, não é tão simples, assim, porque entra uma questão, entra a justiça, né? E acaba que cria-se um imbróglio aí, e não depende só mais da administração. Mas a gente vai para cima para que isso se resolva de uma forma mais rápida possível, tá bom? A outra coisa que eu trago aqui foi uma fala minha da semana passada, vereadora Patrícia, em relação à OS, né? A terceirização. Porque a terceirização, para mim, realmente não entraria na folha de pagamento, até para não onerar mais a folha de pagamento, que já está no limite do percentual permitido, e aí entra a lei da responsabilidade fiscal. Mas, segundo, hoje entrei em contato com a pessoa que poderia me passar informação no jurídico, e realmente existe uma norma técnica do Ministério da Fazenda que prevê que a terceirizada agora, no caso de OS, entra em folha. Foi quando eu questionei, mas se for assim, toda empresa terceirizada, prestadora de serviço de limpeza, prestadora de serviço de... Não, OS, pelo que me foi passado pelo jurídico, entra na folha de pagamento. Então, a gente volta no problema do limite, do teto que a gente tem. Mas isso aí é só um esclarecimento que eu fiquei de trazer para vocês em relação a uma dúvida que a gente ficou aí na semana passada. Tá? Maurício, espera aí que depois a gente conversa aí. Espera aí. Então, aí nós temos a questão da vacina, nós temos a questão das merendeiras, são problemas que a pessoa tem, tá? que a prefeita tem. E nós temos também a questão do viaduto, nossa, já misturei. A questão da empresa Damasco, que já foi falado aqui, e eu vou fazer como presidente da Comissão de Saúde, a gente vai convocar tanto a Damasco, a empresa, um representante da empresa, quanto um representante do executivo, para fazer um confronto. Vamos confrontar, né? Já que um está falando uma coisa e o outro está falando outra coisa, nós vamos chamar os dois, vamos chamar os vereadores, se for possível a população, não sei se vai ser aberto ao público, a gente tem que ver, mas eu acho que agora já está mais tranquilo, então vai ser permitido. E a gente vai confrontar, e realmente se a Damasco falou que a prefeitura deve, mostra o que ela deve, né? Agora, se a Damasco, alguma das partes não comparecer, a gente já sabe também aonde está o erro, tá? Mas o que não pode é o funcionário ficar prejudicado. Assim, uma conhecida hoje, né, uma conhecida minha me procurou, falou, poxa, vereador, nós já perdemos o emprego. Apesar que não é que eles perderam o emprego. Todos eles, quando entraram, sabiam que era um contrato com prazo para iniciar e para terminar. Então, o contrato venceu, realmente eles estão desempregados. Mas agora a gente perdeu o emprego, agora a gente vai ficar sem a rescisão? Então, como membro, como presidente da Comissão de Saúde, a gente vai tomar frente para tentar ajudar esses funcionários, né, que já vem sofrendo com outros problemas, né? O funcionário concursado que ficou foi remanejado, muitos têm duplo vínculo e não estão conseguindo conciliar os dois empregos, né? O que para muitos não tem nada a ver, mas é muito importante hoje, né? As pessoas contam com aquele rendimento, já que já vem de muito tempo. Então, é uma outra coisa que a gente está brigando aí para que a secretária, de repente, faça uma unidade de saúde funcionar no sábado, um dia a mais na semana. Contemplaria, resolveria o problema de muitos profissionais da saúde aí. Então, a gente comprou essa briga, não digo comprou essa briga porque não é briga, mas a gente está tentando resolver dessa forma. Parece que funcionando, pelo menos ao sábado, não sábado, aos sábados, uma unidade, alguns profissionais concursados resolveriam, de uma forma, fazendo plantão, resolveriam a questão do duplo vínculo e resolveriam o seu problema profissional. Então, é uma outra coisa que a gente... Eu estou falando rápido porque a gente tem bastante assunto aqui para trazer, tá? Então, uma outra coisa que a gente está tentando resolver é a questão do pagamento, só mais um minutinho, senhor presidente, do pagamento dos profissionais da Damasco, dos concursados que foram remanejados, e vamos brigar por isso aí, tá? Eu queria também falar, a gente faz a crítica, mas vamos falar da parte boa também. Tem. A parte boa é que, assim, o pessoal fala muito em saúde, em educação, mas como, não sei se foi o vereador Edinho, alguém que comentou, todas as pastas, todos os setores são importantes, né? E a gente conseguiu, a prefeita conseguiu aí um recurso do governo federal de 12 milhões, que é para finalizar, estadual, para finalizar, estadual, foi tanto que a gente foi convidado para ir,
na semana passada, então, um convênio com o governo do Estado que prevê o repasse de 12 milhões para a conclusão das obras da alça do viaduto. Tá? Então, deixar claro que a contrapartida da Prefeitura não existe, não precisa mais. Porque a contrapartida, a obra custaria entre 15 e 16 milhões. A Prefeitura já entrou com a contrapartida na fundação que foi feita na gestão passada. Se eu não me engano, é isso que acontece. Então, esse dinheiro vem totalmente do Estado para a finalização desse viaduto, que é um processo, é um equipamento que a gente precisa finalizar. Todo mundo que atravessa a cidade aí no final da tarde sabe a dificuldade que a gente tem. Tá? Vereador. Mas vamos lá, aonde eu quero chegar com tudo isso? A gente deu uma elogiada agora no final, mas a gente está cheio de problema para resolver. Eu quero chegar, ô vereador Rogério, que precisa o puxão de orelha, né? Que o tiro está saindo pela culatra. Né? A prefeita precisa levantar a imagem dela, mas está difícil, porque quando ela faz uma ação positiva, tivemos um saldo positivo, 4 mil vacinados, porém não me foi informado quantas crianças foram vacinadas. Tentei essa informação hoje nos órgãos competentes, não consegui, porque a princípio as crianças seriam vacinadas. Mas a prefeita está tentando, se sacrificando aí com as dificuldades, está tentando melhorar a imagem dela, mas o tiro está saindo pela culatra, ela está tendo problema. Por quê? Porque precisa dar o puxão de orelha na equipe. A prefeita não administra sozinha. E se o time não está ganhando, eu não vou falar nem que tem que mexer, não vou falar que tem que mexer, porque eu tenho muitos... Estou finalizando, senhor presidente. A gente tem muita gente competente na gestão, tenho muitos conhecidos lá que a gente sabe que estão se esforçando. Mas assim, não está dando certo, chama, dá o puxão de orelha, aconselha, pega no pé, briga, xinga, mas as coisas têm que começar a acontecer. Isso o vereador falou na fala dele. Seu tempo já esgotou. Eu vou finalizar, vereador. Vou finalizar, mas teve vereador que falou bastante hoje, então eu queria só um pouquinho de paciência, a gente está finalizando. Mas assim, tem algumas outras coisas que a gente queria trazer aqui, mas a gente só tem 10 minutos. Então, a gente está correndo atrás, percebemos aí a falha grande, e eu vejo que o problema está na equipe, tá? Para mim é isso. Então, se sou eu tenho o meu norte, eu tenho a minha forma de tentar resolver isso aí. Mas fica a dica, fica aí o conselho, agradeço, desculpa passar um pouquinho. Vereador, tem a parte desde que o presidente permita. Saulo, eu não quero nem a parte, só queria que Vossa Excelência finalizasse aí, falasse que o pessoal está mandando mensagem, como se Vossa Excelência vai fazer o pedido de abertura de SEI na próxima sessão. Obrigado. Presidente, eu peço para... Pessoal, antes de pedir a abertura de SEI, eu vou fazer a convocação das duas partes. Tá? Eu acho que não adianta abrir SEI antes de... Porque assim, a gente vai abrir uma SEI sem ter a justificativa por parte da empresa. Vereador Edinho, não sei se vocês concordam. Eu acho que já tem justificativa suficiente. Mas eu acho que assim, convoca, vê. Se a empresa não vier, aí já vai para a SEI direto. Mas eu acho que a gente tem que dar direito de resposta para a empresa. Tá? A gente sabe já o problema, sabe quem que é o culpado disso, mas... a não ser que eu sente com os vereadores da comissão e os demais pares, e a gente chega à conclusão, eu não quero tomar também uma decisão dessa sozinho, tá? Se a gente chegar à conclusão que já é melhor entrar com a abertura da SEI, a gente já entra amanhã e acabou, né? Como presidente da comissão, eu vou ser o responsável para bater o martelo, mas eu acho que as vereadoras, a vereadora Patrícia, a Gilmara, que são da comissão, têm que participar, e creio eu que os demais vereadores. Por mim, meu pensamento hoje, ali a hora que eu estava ouvindo a fala, todo esse atrito aí, seria convocar as partes. Se uma das partes não comparecer, já está definido para mim, mas se ambas comparecerem, dá o espaço para se justificarem, para se defenderem. Tá? Ou, se for decisão, vereador, só um minutinho, da maioria, a gente pede a abertura da SEI. Pode falar, vereador. Tem a parte. Vereador, obrigado pela parte. Essa questão... eu acho que deveria ser o mais rápido possível, né? Por quê? Às vezes vem a convocação, quem já teve situações aqui de convocar, falar, essa semana não dá, só para a semana que vem. Só que assim, a empresa, depois que ela faz de acordo, não tem como desfazer. Não, tem né? Sentido. Então assim, eu acho que já o vereador como presidente da comissão já mandar esse recado, entendeu? Se fazer... o acordo em pagar em 12 vezes, 10 vezes, já avisa que a gente vai abrir a SEI já. Tá? Vereador, obrigado. E só referente também à questão que o vereador comentou, o vereador Rogério Matias comentou, o que está acontecendo na cidade é assim também. Ó. Por exemplo, vereador Edinho, tem grupo político que é assim, ó, é aliado aqui em Ferraz, né? Aí fica lá. Aí quando
às vezes o problema é o mesmo problema que está acontecendo aqui, aí foge de lá. Aí quando não é aqui, vai para Itaquá. Então vamos começar a ver essas posturas, vamos começar a ver esses andamentos aí, porque não está muito certo não, tá? Aconteceu a mesma situação aqui, em Ferraz, tem grupo político que é aliado aqui, tem cargo lá, não fala mal, aí se esconde. Aí vai para Itaquá, tá? Então vamos começar a ver essa situação, né? Se está ajudando Ferraz, vamos ajudar Poá. Se está ajudando Itaquá, vamos ajudar Itaquá. Mogi também está a mesma coisa nessas questões das crianças também. Então vamos começar a ver essas coisas, ajudar, para depois ficar falando assim que está tendo aqui na Câmara Municipal. Porque fala é fácil. Eu só fico analisando os grupos políticos aí, apoiando aqui a prefeita aqui de Ferraz, aí está com o mesmo problema dela lá, mas ninguém fala nada. Aqui em Poá, aqui que porque é aqui da cidade, então assim, para mim isso daí está aproveitando a situação, né? Então quer dizer que ajuda as outras cidades e aqui em Poá, aqui tem que ficar falando mal, ficar criticando. Vamos começar a observar, vamos ajudar, quer criticar, vamos criticar, mas vamos ser... Obrigado, vereador. A nossa cidade precisa de ajuda. Obrigado, né, vereador Edinho? Obrigado. Senhor presidente, só para finalizar e até para concluir a fala do vereador, eu então, como presidente da comissão, peço a ajuda dos nobres pares, vou entrar em contato com o jurídico da Câmara, porque é uma convocação, nós temos que dar prazo para as partes. A gente tem que dar um prazo para que eles possam se organizar. Então, realmente, não é de imediato. Então, eu acho que a melhor coisa seria entrar em contato, nós vamos conversar com o jurídico da casa e depois, em conjunto com os vereadores, que essa decisão é para a cidade, é para os funcionários, não é minha, a gente define o que vai ser melhor. E só para finalizar agora mesmo, senhor presidente, também uma fala que já foi colocada aqui, existem alguns grupos políticos... Vereador, seu tempo já esgotou. Mas que alguns outros vereadores falaram mais um pouquinho. Por favor, vamos respeitar o regimento. Mas é que assim, a semana que vem tem a votação das contas do prefeito Testinha. Vereador, vamos estão induzindo as pessoas a vincularem as contas do Testinha com a atual gestão. São anos diferentes, são gestões diferentes, são outras situações. Então, acho que, independente da decisão de cada um, a gente tem que saber a verdade. Obrigado pelo corte do microfone aí, viu? Quem que cortou o microfone? Corta de Obrigado, novo, vereador. Conversar lá. Esse assunto eu trago na próxima sessão. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores para a ordem do dia. Calma, senhor presidente, calma aí. Senhores vereadores, farei aqui a chamada aqui da ordem do dia. Vereador Tio Deivão. Muito tempo, né? Presente. Vereador Edevaldo Gonçalves. Presente, senhor presidente. Vereador Emerson Dentinho. Presente. Vereador Fábio Suru. Presente. Vereadora Gilmara Quirino Protetora. Presente. Vou falar a minha hora. Vereador Fabrício Braza Chopp. Presente. Vereador Lucas Ferrari. Presente. Vereador Edildo Kemel. Este vereador aqui presente. Vereador Márcio Darrani. Presente. Vereadora Patrícia Bino Testinha. Vereador Beto Melo. Presente. Vereador Rogério Matias. Presente. Vereador Dr. Saul Souza. Presente. Vereador Dr. Saulo Dentista. Presente. Vereador Welson Lopes. Presente. E vereador presidente Diogo Pernoca. Senhores vereadores, a ordem do dia com 7 itens. Vamos começar. O item 1. Segunda votação e redação final do projeto de lei número 97/2021, de autoria do Poder Executivo. Assunto: altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 2614, de 19 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Em votação. Está aprovado. Item 2. Segunda votação e redação final do projeto de lei número 07, de 2022, de autoria do Poder Executivo. O assunto: autoriza o Poder Executivo a subvencionar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá,
APAI. Em votação. Está aprovado. Item 3. Segunda votação e redação final do projeto de lei 08, de 2022, de autoria do Poder Executivo. O assunto: autoriza o Poder Executivo a subvencionar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes. APAI Mogi das Cruzes. Em votação. Está aprovado. Item 4. Segunda votação e redação final do projeto de lei 89/2021, de autoria da vereadora Patrícia Bins de Souza Santos. Assunto: dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher e da outras providências. Em votação. Está aprovado. Item 5. Única discussão e votação do veto número 01/2021 ao projeto de lei 47/2021, de autoria do Poder Executivo. O assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação e manutenção de aparelhos desfibrilador externo automático e o treinamento e capacitação de pessoal em suporte de vida nos estabelecimentos de saúde da rede municipal, conforme específica. Em discussão. Em votação. Está aprovado o veto. Item 6. Única discussão e votação do veto número 01 de 2021, ao projeto de lei 64/2021, de autoria do Poder Executivo. Assunto: institui no âmbito do município de Poá o sistema de tratamento denominado hemodiálise urgente para pessoas acometidas de doenças renais crônicas e da outras providências. Em discussão. Em votação. Está aprovado o veto. Item 7. Única discussão e votação do veto 01 de 2021 ao projeto de lei número 87/2021, de autoria do Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de circuitos internos de filmagem em estabelecimentos denominados pet shop e da outras providências. Em discussão. Em votação. Está mantido o veto. Ficam os senhores vereadores convocados para a terceira sessão ordinária, a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2022, às 17 horas, no plenário vereador Oswaldo Leite Dantas, na Câmara Municipal. Muito obrigado, senhores, e uma boa noite.